Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos conversar sobre o lançamento de Jonas ao mar. Diz que os marinheiros tentaram de tudo para evitar que Jonas fosse lançado no mar, como ele mesmo sugeriu e disse, né, assumindo a sua própria culpa, que por causa dele veio essa grande tempestade. Mesmo assim, eles tentaram de tudo, mas não teve jeito. E é impressionante, viu, gente? Como esses homens respeitavam a Deus. Eles oram, eles dizem para Deus, olha, que a gente não pereça por causa da vida desse homem, que o Senhor não ponha sobre nós o sangue inocente, porque o Senhor fez como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar. Diz que cessou a fúria de imediato do mar. Esses homens, como resultado, após essa oração e lançar Jonas no mar, como ele tinha falado que era para fazer, diz que eles temeram a Deus, né, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, inclusive fizeram votos, né, o reconhecimento de que tudo vem das mãos de Deus, de que Deus é correto, é justo, né, segue alguns caminhos que são estrondosos, assim, né? Nós somos muito pequenos e finitos para entender, às vezes, algumas ações de Deus para nos salvar. E ele não só salvou a Jonas, né, fisicamente, como a gente vai acompanhar hoje, mas salvou aqueles homens espiritualmente, tiveram consciência do Deus vivo, Deus de Jonas, né, como Deus chama alguém para ajudar e ele leva a cabo a ajuda, ele auxilia e também repreende. Né? E também é bem sério na hora de falar assim, não, você se colocou à disposição disso, então agora, como um pai, sabe, não é, corrigindo o filho, eles respeitaram o Deus de Jonas. Olha que bonito o resultado, não é? Ajudou aqueles homens que estavam no barco a conhecer, né, um Deus justo. Ele queria salvar Nínive, né? Deus deu essa missão para Jonas ajudar outras pessoas, e ele estava nem aí, né? Eu não. Eu vou me enfrentar isso, como nós já comentamos aqui, né? Então hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito do que aconteceu com Jonas no fundo do mar. E você sabe que eu me lembro de uma experiência que tive quando era pequena, né? Eu acabei indo sem meus pais verem para dentro da praia, né? Dentro do mar. E foi uma experiência para os meus olhos de pequena, acho que eu tinha uns 7 anos mais ou menos. Foi incrível, tá? Eu afundei, comecei a afundar e achei extraordinário o fundo do mar. Né? Claro que isso me resultou num trauma posterior em relação às águas, ao mar, porque comecei a afundar e já não conseguia bater o pezinho e voltar, como eu estava achando o máximo aquela experiência, mas chegou uma hora que ficou sem graça, né? Fui perdendo o fôlego. Entrou o desespero e naquele momento Deus enviou 2 moças, tenho na memória, né? Eram 2 gêmeas idênticas ali que me levantaram, tiraram da água, me colocaram na praia e falaram para aguardar o papai e a mamãe voltar, que eles tinham rapidamente saído, né? E eu sei que essa experiência no fundo do mar, para mim foi interessante, mas teve uma hora que foi apavorante, né? Agora, eu penso, né, fico me colocando no lugar de Jonas ali, ele faz o relato na oração dele no capítulo 2, não deixe de ler, leia mesmo o capítulo 2 de Jonas. Ele fala que as algas envolveram ele. Quando eu estava afundando, eu me lembro que eu via como se fosse aquelas plantinhas, né, no fundo do mar, e eu fiquei encantada. Claro que Jonas, numa situação totalmente oposta e diferente, ele ficou fazendo aqui o relato de que ele foi para o abismo, ele foi para o fundo, né? Algumas traduções falam para o inferno, aí a gente vê que inferno não é um lugar com fogo, né? Estava na água ali, falando que foi o inferno, que é sepultura, Seol, de acordo com a tradução no original. Então assim, ele foi até a sepultura e Deus o ressuscitou, em outras palavras, lhe concedeu a vida, mas levou 3 dias e 3 noites, diz a Bíblia, Jonas ali no fundo do mar, engolido por um grande peixe. Imagina, não tinha luz, o cheiro deveria ser horrível, né? Eu fico pensando, às vezes a gente passa perto de um mercado público, aquele cheiro de peixe, né? Tem muita gente que gosta e respeito, mas não é o meu cheiro favorito. Né? E pensa bem a realidade de Jonas lá naquele peixe, gente.
É tremendo, é triste, terrível, deveria ser náusea assim constante, e o agito, né? Nossa, uma dura prova, mas enfim, Jonas aprendeu, afinal, né, que a salvação vem do Senhor. Com aquele reconhecimento da graça salvadora de Deus, veio assim o seu livramento. Inclusive, ele fala na oração que ele fez votos e ele cumpriria esses votos ao Senhor. Tem situações extremas que às vezes nós chegamos e que Deus nos ajude a agir e reagir como Jonas, né? Porque às vezes a gente, quando entra em uma situação extrema, numa prova, numa dificuldade muito grande, talvez possa tender a reagir como um médico que eu vi falando esses dias num depoimento, que ele pegou a Covid-19, né, foi infectado pela doença através do coronavírus, e ele falou assim, não, me perguntaram se eu me tornei, né, mais suave, eu olhei a vida por outro aspecto, e ele disse, não, eu estou mais rebelde ainda. E falou friamente e duramente assim, eu estou pior ainda. Né? Que Deus nos ajude a não agir assim como esse médico falou sobre a vida dele, a experiência, uma situação drástica, né? Que teve contato próximo com a morte. Jonas também passou por uma situação e que teve essa experiência direta, né? Muito forte em relação à sua própria morte. Mas reagiu diferente, buscou ao Senhor, pediu livramento, não se revoltou contra Deus, mas pediu socorro para quem pode salvar, é o único que pode livrar, né? E não só da morte física, mas da morte espiritual, né? Da frieza, da amargura, da revolta, do ódio, que Deus possa nos livrar e fazer buscá-lo em toda e qualquer situação, ele está pronto a nos salvar, viu? Seja no aspecto físico ou espiritual, mental também, ele nos criou como um todo, né? O ser humano é holístico, mente, corpo e espírito. Que Deus possa nos ajudar, nos entregar a esse Pai de amor que está conosco. Pode ser lá no abismo, né? Situação mais difícil que seja, o nosso Deus está conosco. Vamos orar? Convido você, onde quer que esteja, se possível for, feche os seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Bondoso Deus e bendito Pai, eu quero te agradecer, porque uma vez o Senhor me tirou também do fundo do mar. Não se compara a profundidade que Jonas esteve, mas o Senhor o tirou do fundo do mar. Talvez alguém que esteja agora falando contigo esteja se sentindo no fundo do mar, com uma depressão, acha que não vai ter a situação mudada, com o isolamento do coração. Eu venho te pedir que o Senhor, assim como me tirou dali do mar e tirou a Jonas e tira todos que seguram na tua mão, como tirou a Pedro também, eu venho te rogar pela tua misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor levante esse seu filho agora, que o Senhor o ajude a erguer os olhos a ti e possa ser salvo. Guarda-nos em tuas mãos, porque confiamos e nos entregamos ao único que pode salvar. Eu agradeço e peço a tua bênção para cada um de nós neste dia, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorescente, lembrando de dar um pulinho no canal do YouTube, dar o seu joia para compartilhar o amor de Deus, tá bom? Não se esqueça que juntos somos, hein? Adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.